Estamos começando mais um programa Cidadania e Serviço Público, produção da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que há 17 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor público. E hoje você acompanha o terceiro programa de uma série de 3 que a FESPESP fez sobre o seminário Previdência e o Servidor Público, realizado dia 24 de junho na sede da AFRESP. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público e agora você acompanha novos trechos do seminário Previdência e o Servidor Público, promovido pela FESPESP. Acompanhe conosco. A gente sabe que a Previdência ela não é deficitária, ela é superavitária, a gente acompanha os dados, quer dizer, ninguém está falando aqui baseado em informações que não são verídicas e são de profissionais, colegas nossos que são, como vocês puderam observar pelo breve currículo e extenso currículo da doutora Sandra, são profissionais que conhecem do riscado, sabem do que estão falando. Então a gente sabe que a Previdência ela não é deficitária. E como eu tive a oportunidade de me manifestar no sentido de que é muito fácil você hoje falar, olha, vamos contribuir, vamos fazer isso, etc. e tal, sendo que se esquece de todos os desgovernos, que não é o atual, é uma coisa que vem de décadas, né, doutora Sandra, infelizmente, que foi jogando patrimônio, dilapidando o patrimônio do servidor público. Eu acredito que nós vamos ter subsídios mais do que suficientes para continuar o nosso trabalho dedicado de falar para a sociedade, de falar para os nossos colegas, que a Previdência brasileira ela não é deficitária. Isso é um grande engodo, porque, na verdade, o servidor público, desde a época de Collor, com o caçador dos marajás e tudo mais, vem passando por um processo de desmonte. Quando a doutora Zélia falou a respeito do neoliberalismo, o neoliberalismo, sim, na sua essência, não podemos ter vergonha de dizer isso, porque, infelizmente, o que se pretende é um Estado mínimo, sem dar condições ao servidor público de prestar o serviço que ele precisa prestar ao cidadão, como eu sempre digo, que paga muitos impostos, sem nem sempre ter o serviço de acordo com aquilo que ele paga. Então, doutora Sandra, a palavra é sua. Bom trabalho para todos nós. É sério o que está acontecendo com o nosso país. Nós vamos falar sobre essa falácia do rombo da Previdência Social, porque falácia é mentira. Falácia é pessoas que usam da inverdade para iludir, para condicionar cidadãos. E nós vamos passar para vocês aqui, não é a minha opinião, não é o meu achismo, não é nada que venha da minha pessoa, mas nós vamos passar para vocês informações que são sérias. A base da minha palestra é fornecida pela Anfip, a minha associação nacional em Brasília, e esse trabalho que nós fazemos não é de hoje, porque a Anfip é a única entidade neste país que se deitou, se juntou, se fortaleceu, e ano a ano ela passa essa informação para o Brasil inteiro, às suas custas, fornece para o Congresso Nacional, para todos os professores universitários, para todo mundo ter informação. Agora, cabe a cada um deles o seu sentido de vida, qual a sua responsabilidade como cidadão em cima desses dados. Porque não são dados que nós inventamos, são dados oficiais. Eu passei para vocês aqui, através da entidade que realiza esse evento, a cartilha Desmistificando o Déficit da Previdência. Ela foi feita recentemente na abertura da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social em Brasília. Então, vocês estão recebendo esse material que tem praticamente tudo que eu estou falando e até um pouco mais, que nós não vamos ter tempo suficiente para estar falando. Porque nós precisamos de falar, nós precisamos defender o que é nosso. Ninguém vai defender para nós. Nós estamos vendo uma realidade desse país aqui feia, horrível, que nos deixa triste, porque falar que você quer ver uma realidade para o futuro para um filho hoje é muito difícil.
Porque trabalhar honestamente perante esse bando de cordes de vagabundo que a gente tem por aí, lutando e roubando o nosso país, fica difícil falar, trabalhe, estude, construa uma carreira. Mas nós temos que ser fortes. Porque falar sobre previdência social não é complicado, não. É simples. E o cidadão tem que saber sobre isso. E tem que saber bem e defender o que é seu. Porque isso aqui não pertence a ninguém, a não ser você, cidadão. Seja como trabalhador, seja como patrão, seja como for, a sociedade tem que tomar conta do que é seu. Então, nós vamos começar falando sobre esse assunto. Primeiro lugar que eu coloco para vocês aqui, como uma meta para cada um de nós que estamos aqui, é o seguinte: a Previdência Social, ela merece respeito e proteção da sociedade. Se você não ajudar a buscar, resgatar o respeito que ela tem, tá? E se você não proteger esse patrimônio que lhe pertence, ninguém o fará por você. Porque até hoje a Previdência Social tem sido um banco aberto, tá? A fundo aberto, que eles fazem o que bem entendem com o que se arrecada ali dentro. Descumprem a Constituição, descumprem as normas, e depois vem falar com os pseudos teses que vêm por aí para justificar o injustificável. E dentro desse parâmetro, nós estamos vendo muitas mudanças que já foram realizadas e uma próxima que está para vir aí, que é a pior possível. E nós não podemos permitir que isso ocorra. Nós temos que lutar e muito por isso. Porque a Previdência Social é o único meio de redistribuição de renda que nós temos nesse país. E é o melhor, inclusive, comparado ao mundo. O Brasil conseguiu isso, mesmo sendo mal administrado, mal gerido e tendo pessoas nefastas tomando conta dela. A defesa da Previdência Social tem que ser feita pela sociedade. A sociedade tem que sair de onde está, tem que intervir. Não tem que ter vergonha de falar, não. Porque não é complicado, não precisa ser uma pessoa acadêmica, especializada. Me dá até medo quem seja especializado falar sobre esse assunto, porque depende de quem o financia, porque conforme o financia, ele vai falar o que ele bem entende. Nós temos que falar a verdade. A verdade é essa. Tá? E nós não temos rabo preso com ninguém. Nós temos rabo preso com a instituição que é o nosso país. Defender o Brasil é cidadania. E eu vou defender isso e faço há muito tempo, desde que eu entrei na Previdência Social, em 1980. Então, eu falo para vocês, eu conheço muito bem o que eu estou falando. A defesa nossa, gente, tem que vir, para vocês terem uma ideia, eu coloquei de uma forma bem simples. Desde 1989, nunca se cumpriu rigorosamente o que reza a Constituição. Foi uma conquista na Constituição, está inserido ali dentro a Seguridade Social. E a Previdência Social é um dos itens que compõe o conceito de Seguridade Social no Brasil. Mas nunca se cumpriu o que está lá dentro. Nunca. Desde a Assembleia Nacional Constituinte até os dias atuais, instituiu-se, gente, uma ativa campanha, de lá para cá, difamatória, sabe? Nós vemos especialistas aí falando bonito de uma ideologia que não existe. Para quê? Para demonizar a Seguridade Social e, especialmente, o segmento que é a Previdência Social, cujo gasto hoje equivale a 8% do PIB. Ou seja, não é um gasto tão significativo assim diante do papel social que ela faz neste país. São absurdos, gente, absurdos e desrespeitos que vêm de pessoas qualificadas, pessoas formadas, pessoas com uma cultura que não deveriam se envolver de forma tão triste como nós estamos vendo nos últimos dias. Nós vemos especialistas, porque especialista, para mim, é gente séria. Mas o que nós estamos vendo por aí não é gente séria. São especialistas que, em fake, fazem uma imagem da Previdência que eles querem para ficar aí ganhando dinheiro às custas do fim da Previdência Social. E se esforçam. Eles fazem trabalhos, escrevem para jornais, para tudo quanto é coisa aí, e não é de graça isso, não. Tá? Para provar a inviabilidade financeira da Previdência Social, para justificar uma nova etapa de retrocesso nesses direitos, para poder dar razão a essas reformas que vem se falando há tantos e tantos anos, e agora eles querem fazer de uma forma muito mais radical ainda. Sem falar também outros absurdos, que são os desvios sucessivos que são feitos, que nunca têm volta, não voltam, eles desviam os valores e não volta para o caixa da Seguridade Social, para o financiamento dos programas de desenvolvimento econômico e social, que, portanto, deveriam ser contabilizados como responsabilidade fiscal e depois retransferidos à Previdência.
A Previdência tem uma incumbência, ela tem um papel, tem que ser cumprido esse papel perante a sociedade. Mas nada disso é feito. A Previdência Social, gente, ela tem um conceito bem amplo, porque ela está inserida dentro do conceito de Seguridade Social que a Constituição garantiu. E ali vem Previdência, a assistência social e a saúde. Tá? A Previdência ela vem da contribuição da folha de salários dos trabalhadores, exclusiva para pagamento de benefícios da Previdência. Benefícios da Previdência Social. A assistência social já é pelo faturamento e a saúde através do lucro. Mas a Seguridade Social engloba tudo. E a Previdência Social é um dos itens que nós estamos falando ali. Certo? O financiamento da Seguridade Social, prevista no artigo 195 da Constituição Federal, ela vem de várias fontes, das contribuições, dos segurados, né, que podem ser empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, segurado especial, o empregador doméstico também, as empresas, pelo faturamento, COFINS, o lucro, a folha de salários através das desonerações, a RAT, o antigo SAT, né, o seguro de acidente, e a receita o Simples, e a receita também de concursos e prognósticos. Essa é a fonte da Seguridade Social. O sistema previdenciário brasileiro, eu estou falando bem rapidamente, porque isso aqui é para dar o caminho que nós vamos falar sobre o que acontece na sua arrecadação e a sua responsabilidade de cuidar dessa arrecadação. O sistema previdenciário brasileiro ele tem 4 focos que a gente tem que estar falando. Primeiro, é o trabalhador do setor privado. O trabalhador do setor privado ele tem a vinculação obrigatória, ela é a nível nacional, público, é de sistema público, o sistema é de repartição, ou seja, as gerações futuras, né, vão estar pagando, as gerações de hoje vão pagar para as gerações futuras, e assim é uma troca de arrecadação que é feita para poder sustentar esse tipo de benefício definido. E o teto que a gente vê é 5.189,82. Admite o Fundo de Previdência Complementar, além disso, né, depois das mudanças que nós tivemos. E ele é administrado pelo INSS. O outro ponto que nós temos que colocar é os funcionários públicos, em que também existe a vinculação obrigatória, é público, tem os níveis federais, estaduais, municipais, e é o sistema de repartição. O benefício é definido, a última remuneração, que prevalece, mas temos também as regras que foram alteradas por emendas constitucionais que fizeram mudanças bastante radicais também, que foi praticamente uma reforma, que é a Emenda Constitucional 41, 43 e 47, e é administrada pelos respectivos governos, a nível municipal, estadual e federal. Temos os militares federais, que também têm um vínculo obrigatório, público, seu nível é federal, o sistema é de repartição também, o benefício é definido e é a última remuneração que ele tem no seu benefício e é administrado pelo governo federal. E temos hoje, de uma maneira muito mais assim incentivada pelo governo, a Previdência Complementar, que aí ela é facultativa, ou seja, ela é optativa, privada, administrado por fundos de pensão abertos ou fechados, é o sistema de capitalização que é feito e é fiscalizado pelo Ministério da Previdência Social e o Ministério da Fazenda. Bom, vamos começar agora a falar sobre a Seguridade Social e os seus objetivos na sua organização. O primeiro objetivo é a universalidade dessa cobertura, ou seja, na Seguridade Social, a cobertura é para todos, tá? E a Previdência está dentro dela, mas ela tem uma diferença, porque a Previdência dá retorno para quem contribui, certo? Não é para todo mundo, é para quem contribui, e temos a figura do LOAS, que é o amparo assistencial que nós temos, que é um outro sistema assistencial que a Previdência é responsável também. Tá? A uniformidade também é um dos objetivos, e a equivalência desses benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. E aí nós já vamos começar a ter problemas, porque a parte urbana tem um custeio bem definido, e a rural, muito tempo atrás, nós não tínhamos custeio nenhum, e, de repente, foi colocado num balaio só, e hoje o urbano está sustentando o rural, que não teve aquele passivo anterior lá atrás, que ninguém pagou por aquilo, e nós estamos cobrindo essa conta. Temos também a irredutibilidade do valor dos benefícios, ou seja, deveria se manter o valor do benefício e ter os reajustes corretos, tá? A nível de previdência e assistência, mas nós temos também nessa balança da Seguridade Social a saúde,
que é uma situação muito importante nesse país, mas que também temos falta de controle total. Mas esses pontos aí estão dentro da Seguridade Social. E aí que a gente começa a ver os problemas de gestão deste país. Temos também a equidade na forma de participação nesse custeio. Ou seja, para o empregado, tem o teto para o empregado e para a empresa a sua parte, que ele faz o seu pagamento também. Na organização da Seguridade Social, continuando, a gente tem a diversidade da base de financiamento, porque vem dos trabalhadores, vem dos empregadores e também vem da parcela do Estado. E quem diz que o Estado paga? Alguém sabe de quem fiscaliza o Estado, da parte que ele deveria pagar, referente aos seus funcionários? Eu nunca vi. Eu tenho 37 anos de trabalho, comecei na Previdência Social, sou auditora fiscal, aposentada recentíssima, tá? E nunca vi isso. Nós nunca tivemos nenhuma contabilidade nacional séria com relação ao que o Estado faz. O Estado, praticamente, é o maior devedor de tudo. O caráter da Seguridade Social, ele é democrático. Ou seja, é descentralizado da administração, mediante uma gestão quadripartite. Aí que nós temos que focar, gente, a nossa importância. Ou seja, todos devem participar para opinar na sua gestão, para denunciar os abusos, para fazer o que bem entende, que seriam quem? Os trabalhadores, os aposentados, os empregadores e o Estado também. Mas não é só o Estado que tem total autonomia sobre isso. Nós temos a nossa parcela de contribuição e temos que ser ouvidos. Nós não somos aqui escravos de um Estado. O nosso país é livre, é um país democrático, nós temos o direito. Tá? É um Estado de direito, e o direito tem que ser conquistado, e foi conquistado, e tem que ser utilizado, e sem vergonha. Ninguém recebe benefício da Previdência Social de presente. Ah, tem fraude, tem isso, são exceções, e exceções têm que ser punidas. A regra não é essa. E a Previdência Social é feita para todos, e não para exceção. Exceção tem que ser banida. Não se faz reforma para resolver a exceção. Tem que ter boa administração para extinguir as exceções. Isso que nós temos que fazer, dentro desses objetivos, nós precisamos de estar conhecendo e usando e fazendo a força do nosso trabalho para resolver as questões. Temos uma prévia do ano 2015, para vocês terem uma ideia. Como que é formada a Receita da Previdência? Como é que foi formado em 2015 isso? Nós temos ali os valores de Receita da Previdência líquida, já descontado tudo que o pessoal fala que está embutido, não tem nada embutido aí dentro, não, líquido. Tá? Em bilhões. Temos o COFINS, temos lá a contribuição social também, sobre o lucro, temos o PIS-PASEP, temos os concursos de prognóstico e outras contribuições, as receitas de órgãos de seguridade social e a transferência do orçamento fiscal e EPU que vem do Estado, quando vem. Tá? Então, esse é o montante todo que a gente tem ali. E a gente percebe que o valor total chega a 707 bilhões,1. Essa é a receita nossa, do ano de 2015. E vamos colocar um ponto muito importante nesse contexto. Nós temos passado uma crise nesse país de incentivo ao desemprego, desestimula totalmente a economia desse país pela má gestão que nós passamos nos últimos anos. E, olha, este foi o orçamento a nível de receita que é a Previdência Social, mesmo com tudo isso. Tá? Agora, vamos ver as despesas que nós tivemos em 2015, certo? Vocês têm na cartilha de vocês, e também vocês têm aqui para poder acompanhar melhor os números ali. Eu não vou colocar um ponto ou outro, mas, só para deixar claro para vocês, veja os pagamentos dos benefícios que nós temos ali. Eles somam, ali embaixo não está aparecendo a soma, porque ficou ali, faltando um ponto, mas vocês vão ter ali dentro, que você vai somar o total das despesas, 683 bilhões,2. Certo? Essa foi a despesa que foi em 2015. Tá? O resumo da ópera é o seguinte: as receitas somam 707,1, as despesas 683,2, ou seja, a Seguridade Social teve 23,9 de superávit.
ela não é deficitária, mesmo em situações adversas como foi essa nos últimos tempos de 2015. Vamos rever a evolução de 2012, 2013, 2014, 2015. Veja os resultados ali, para vocês terem uma ideia. Tá? Em 2012, o superávit era de 82,7. Em 2013, 76,2. Em 2014, 53,9. E 2015, 23,9. Se a gente fosse avaliar a gestão de alguma empresa, algum gestor, e apresentasse um número desse aqui, a gente mandava embora sem justa causa, né? Nós, no país, hoje, estamos tentando fazer isso, não sabemos se vamos conseguir ainda. Porque, vejam bem, olha a descida que deu no superávit da Previdência Social nesses últimos 4 anos. Tudo por falta de responsabilidade dos nossos gestores. Tá? E mesmo em situações adversas, ela resistiu. Porque resiste, gente. Ela é sólida. O que falta é o respeito às normas e às leis. Tá? E nós não estamos conseguindo atingir este objetivo, porque o cidadão acha que não pode. E se tem uma possibilidade de mudar as coisas daqui para frente, é com a força individual de cada um de nós. O deputado Arnaldo Faria falou muito bem aqui, nós estamos falando isso há anos e anos. Não serão as representações de entidades que vão salvar a Previdência Social, não. Vai ser o trabalho individual de cada um de vocês. Se cada um de vocês não se mover, enquanto pode, não só com relação à Previdência Social, à Seguridade Social, mas com relação ao país em que você vive, o nosso país, que pode ser o futuro e é o futuro do mundo, pode ser destruído, e está sendo destruído. Agora, nós que somos pessoas responsáveis aqui, temos que abrir os olhos dos demais. Não dá para chegar em casa e ver a novela sem chegar e falar para o vizinho, conversar com ele, saber, participar mais. É bom para a saúde da gente também. Estar no meio, no convívio das pessoas, faz bem para nós. Isso é cidadania e solidariedade. Isso faz bem para nós, fazer o bem para o próximo que vem de retorno para mim. Porque nós fazemos parte de uma grande família nesse país. E temos que cuidar um dos outros. E a Previdência Social, o sistema de seguridade social no país é para isso. É para que nós possamos cuidar bem um dos outros. Não podemos fazer deste país um mundo de miséria e tentar salvar a miséria com projetos absurdos, pífios, que apenas condicionam pessoas a continuar naquela situação a vida inteira, sem futuro. Nós temos que pensar mais, nós podemos ter mais, nós temos a força. Continuando aqui, nós temos que ver aqui também algumas coisas que são difíceis da gente explicar nesse momento, mas eu coloquei como um dado para vocês aqui, que se trata da desvinculação das receitas da União, o tal do DRU, que o Arnaldo Faria falou. Nós temos aqui essa desvinculação que é prejudicial, porque ela, veja bem, isso é retirado dessa receita nossa toda. E os valores não são pequenos, não. Olha, o total de 2002 foi 58,1. E aqui, você pode ver, aumenta. Lá o nosso superávit desceu e aqui eles estão crescendo nesse costume, nesses usos e costumes que beneficia uma minoria que governa o nosso país para os outros interesses. E nós estamos vendo aí nos jornais, não é eu que estou falando, ninguém está falando. Quem é sério e honesto nesse país está vendo o que está acontecendo nesse país. E nós vamos lutar para quê? Para a honestidade. Eu quero meu país sério. Eu quero ter um país que seja bom para todo mundo. E é isso que nós estamos colocando para vocês aqui. Vamos agora analisar a Previdência Social. É uma coisa simples, gente. Não existe nenhum segredo para falar de Previdência Social, porque nós somos parte dele. Nós usamos, nós utilizamos, nós fazemos parte, temos que conhecer um pouquinho mais. Olha, a Previdência Social ela é um fator econômico que injeta a economia, para vocês terem uma ideia, dos 5.566 municípios, 3.875 deles, o valor dos repasses aos aposentados e demais beneficiários da Previdência Social superou o fundo de participação dos municípios. Veja bem, a Previdência Social, nesse fator de redistribuição de renda que ele faz esse papel muito bem, ele distribuiu mais para esses municípios do que o próprio fundo de participação dos municípios.
E isso faz o quê? Isso faz girar a economia local. As pessoas recebem benefícios, fazem a sua compra, pagam as suas contas, colocam naquele local que ele vive, gira economicamente. Então, a Previdência Social é um fator econômico muito importante. Por isso que o país tem que ser bem administrado, para que a economia suba, evolua, incentive a abertura de empresas, dê condições para que as pessoas possam crescer, empregar, e não fazer o oposto que nós estamos vendo hoje na nossa realidade. Para vocês terem uma ideia, em 4.589 municípios, 82% os pagamentos dos aposentados do INSS superam a arrecadação do próprio município. O município não arrecada o tanto que o benefício da Previdência chega naquele município. Então, a Previdência Social é um fator de injeção econômica extremamente importante. Se um dia acabar, esses municípios vão perder. Fecham as portas do comércio local, vai acabar com tudo. Porque olha o efeito positivo que a Previdência Social faz nesses municípios. Isso ninguém fala. Isso não é interessante falar para nenhum acadêmico daí, que fala que tem que ser bom isso, que é justo isso. Justo? Quer mais justiça do que isso? E quer mais injustiça de ver este tipo de previdência social nesse país, que deveria ser modelo para o mundo, está sendo sucateado de forma proposital? Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Boa semana e até o próximo programa.